Meu bom dia, sejam todos bem-vindos, meus prezados companheiros de estudos bíblicos. Hoje nós vamos, amados, discorrer um pouquinho sobre aquela frase, a letra mata. Sabe por quê? Eu me deparei esse dia com um post ali no Facebook, onde a pessoa falou que a letra da Bíblia que mata, que hoje nós temos liberdade em Cristo. É meio assim que para fazer o que quiser, que temos essa liberdade e, portanto, que o Antigo Testamento não vale mais, não vale para nós, é só para Israel, né? E, enfim, dando a entender que não podemos pegar a Bíblia e jogar no lixo, porque hoje é o ministério do Espírito. De certa forma, em parte, examinando as escrituras, em parte ele está certo. Hoje é o ministério do Espírito. Mas tem coisas que não. Olha, nós desprezar o que está escrito na Bíblia, só porque na Bíblia está escrito que a letra mata, nós temos que ver que letra é essa que mata. Não é verdade? Porque, veja bem, se não fosse a Bíblia escrita, né, para nós ter hoje o Evangelho da graça de Deus para nós guiar, para nós conduzir a Cristo, como que nós ia saber? Então, graças a Deus, pelos escritores sagrados, né, que foram inspirados pelo Espírito Santo e deixaram escrito em letra com tinta para nós hoje. Então, essa letra que mata, nós vamos ver hoje, estudar nas escrituras para nós entender o que é, amados, que é para não ficar tropeçando nas próprias escrituras, ok? Eu vi, e isso aí talvez você já ouviu, já viu alguém falar a esse respeito, pode vir a ver um ensino daquele, e às vezes a pessoa até ser convencida que não precisa ler a Bíblia, que é o Espírito só. Como que nós vamos conhecer, saber quem é o Espírito que ele acha em nossa vida se nós não ler a Bíblia? Então essa pessoa ele falou até que a Bíblia foi modificada pela Igreja Católica e uma série de coisas. O Antigo Testamento, amados, quando ele diz que não é para a igreja, não é mesmo, essa é a realidade. Só que é a palavra de Deus, está ali e nós devemos de respeitar. Não é coisa de ser jogada fora porque é para os judeus. Devemos de respeitar a palavra de Deus, então temos que ter moderação naquilo que nós ensinamos das escrituras para os outros. Beleza? Por essa razão, vamos então à Bíblia. Olha, nós vemos aqui esse texto aqui de 2 Coríntios, nós vamos ver depois o texto inteiro, mas vamos ver agora aqui, ó, do versículo 2 Coríntios capítulo 3, do versículo 6 ao 8. Veja, olha bem com atenção aqui. Eu peço, amados, que vocês peguem um papel, peguem uma caneta, escrevam os textos ali, quer dizer, marquem quais os textos que nós comentamos, o assunto, e depois examine bem com tempo nas escrituras, com oração, pedindo a Deus entendimento, sabedoria, discernimento para entender o que está escrito ali, que é a realidade. Vamos então à leitura. O qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, olha aí, e o Espírito vivifica. E se o ministério da morte gravado com letra em pedras veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Olha, vamos observar aqui, amados, o seguinte. O texto está nos mostrando uma comparação entre o ministério
da morte gravado com letras em pedras e o ministério do Espírito. Bom, o ministério da morte é gravado com letras. Por que o ministério da morte é gravado com letras em pedra? Porque foi dado a Israel lá no Monte Sinai, era a lei que Deus deu para a nação de Israel e os estrangeiros que, vamos dizer assim, se filiaram ao judaísmo, que eles se propuseram a fazer como uma irmandade com a nação de Israel. Então, eram pessoas que tinham que obedecer à lei igual o povo de Israel. Então, seriam como que fosse todos eles a nação de Israel. Então, o que ia reger eles, a vida deles, tudo, era aqueles 10 mandamentos que foi escrito com letras em pedras. Certo? Agora, o que acontece? A igreja, amados, não é a nação de Israel. A igreja é um outro povo que Deus colocou aqui na terra e constituiu a igreja de gentios, ou seja, estrangeiros de todas as nações, e judeus que quisessem, vir então fazer parte da igreja. Só que não era mais aquelas letras gravadas em pedra para a igreja do Senhor Jesus. Por quê? Vamos entender, amados, que aqui quando eu falo ministério, gravado com letras em pedra e o ministério do Espírito, está falando de uma lei material para as pessoas e está falando de uma lei espiritual que é para a igreja. Então, o que acontece aqui, amados, é que a partir da morte do Senhor Jesus, o que aconteceu? Aquele ministério que foi dado lá ao povo de Israel, para aqueles que fazem parte da igreja, não tem mais, vamos dizer assim, valor. Agora, por que não tem valor? Não devemos desrespeitar. Não devemos desrespeitar. É Deus que ordenou tudo aquilo. Só que não ordenou para a igreja. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é isso, amados. Por quê? Porque tinha muitos judeus que vieram para a igreja, mas eles começaram a dizer, não está certo aqui. Aqui não guarda o sábado, aqui não guarda a lei, aqui comem carne de porco e tantas coisas que é proibido na lei. Então, o que esses judaizantes queriam fazer? Eles queriam que as pessoas que agora formavam a igreja, o corpo de Cristo, se sujeitassem àqueles mandamentos da lei que foi dada para Israel. Daí não funciona, amado. Daí não tinha condição. Por que aquela letra em pedra era o ministério da morte? Vamos entender o seguinte, que aqueles 10 mandamentos eram para serem observados pela nação de Israel. Agora, o que acontece? De 10 mandamentos, eles se subdividiam em mais de 600 estatutos. E o que acontecia na lei? A pessoa que cumprisse 9 mandamentos daquele não cumprisse era culpado de toda a lei. Vamos dizer assim, de toda a lei, quem cumprisse 99,9% e deixasse de cumprir 0,1% da lei, era culpado de todos. Então não existia um ser humano que conseguisse cumprir a lei. Aí o que aconteceu? Deus, para salvar as pessoas, como está lá em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o que aconteceu? Jesus também falou, não passará um tio ou um jota da lei, não vai cair sem que tudo seja cumprido. Agora, quem que cumpriu? Alguém cumpriu isso?
unicamente o Senhor Jesus. Ninguém mais tinha capacidade de cumprir toda a lei. Agora o Senhor Jesus cumpriu toda a lei lá na cruz. Então ali ele cravou na cruz, ele fez aquilo que os que creem nele não podiam fazer e não podem fazer. Então, amados, o que acontece? Quem tenta se justificar para a lei hoje caiu da graça, como está escrito, porque é a mesma coisa que é a mesma coisa que a pessoa diz. Aquela pessoa que diz assim, quem não cumpre a lei não se salva, a antiga lei, é a mesma coisa que está dizendo assim, o sacrifício de Jesus não valeu nada. Eu confio no Senhor Jesus, mas eu tenho que guardar a lei. Então não confia, está mentindo, está brincando. Então, amados, o que o apóstolo Paulo está falando, que essa letra que mata, não vamos confundir com a Bíblia, com o que está escrito no livro, na Bíblia. Essa letra que mata é a letra gravada em pedras, aqueles mandamentos que as pessoas não podiam cumprir. Qual que é o salário da morte que está escrito? O salário do pecado é a morte. Então todos iam colher o fruto do pecado, porque o pecado passou a todo mundo, ninguém se escapou. Então todos iam morrer. E por isso aqueles 10 mandamentos era o ministério da morte, que veio para mostrar para as pessoas que as pessoas sem Jesus não têm salvação. Porque tem gente que quer cumprir tudo que ninguém conseguia cumprir. Então, Deus cumpriu em Jesus Cristo. Então, por isso, passou a ser aquele ministério da morte. Aquilo era um ministério que era justamente para cumprir a morte. Cumprir aquilo que Deus falou lá no Jardim do Éden. Agora, o que aconteceu? Jesus veio como a solução para esse pecado. Então, é um outro ministério, que é o ministério do Espírito. Aquela lei, a lei que é o ministério da morte gravada em pedra, que é a letra que mata, foi escrita em pedras lá no Monte Sinai. O ministério do Espírito já não foi escrito com letra em pedras, mas foi escrito com o Espírito de Deus no coração dos salvos, dos que creem no Senhor Jesus Cristo, daquele que diz, sou salvo porque o Senhor Jesus pagou o preço do meu pecado. Então, o ministério do Espírito é muito mais glorioso do que a antiga aliança, e isso tem a ver com as duas alianças, né? A aliança do Sinai e a aliança ali na cruz. A aliança do Sinai veio para ensinar que na morte do Senhor Jesus as pessoas são salvas, têm a vida eterna. Então é isso, amado, que o texto quer dizer. Você percebe? O texto, então, fala nesse aspecto, amados. Não vamos nós deixar nos enganar, a pessoa dizer que a Bíblia foi adulterada pela Igreja Católica, que não sei o que. Amados, se foi adulterada alguma coisa, nada impede a fé. Porque Deus conhece os que são seus, Ele sabe os que são seus. Se alguma coisa foi adulterada, nós não temos culpa de se alguém adulterou lá. Agora vem alguém hoje, faz uma outra Bíblia e diz que é daquela maneira. Como eu vi uma Bíblia nova que está aparecendo aí, amados, que ali está uma mistura de espiritismo, filosofia, um apanhado assim de ocultismo, e tudo misturando aquilo para fazer uma base, para trazer hoje para as pessoas dizer que aquela Bíblia que é certa. E que a Bíblia que nós temos, as várias versões que é adulterada. Essa adulteração que eles falam é, como eles dizem, por que atualizar, Almeida atualizada, Almeida corrigida, por que corrigir, por que atualizar. Temos que entender, amados, que lá os originais que saíram da pena dos escritores, não existe nenhum. Tudo é cópia de cópia de cópia de cópia de cópia. Quanto mais nova é a Bíblia, mais cópia de cópia é.
Então, nós cremos assim, por fé, amados. Não tem os originais para as pessoas se basear. Agora, porque não tem, a pessoa pega lá um filósofo e coloca um pouquinho. E é como que fazer um coquetel, uma salada ali. Pega lá um pouquinho de filosofia, um pouquinho de rosacrucianismo, um pouquinho de espiritismo, um pouquinho de gnosticismo e não sei mais quantos ismos lá, e mistura tudo e daí faz uma Bíblia e vem apresentar para as pessoas hoje. Se nós não podemos confiar nas Bíblias que nós temos, como nós vamos confiar numa salada dessa? Temos que ter cuidado, amados. E outra coisa, se existe, as Bíblias são corrigidas, atualizadas, vamos entender o seguinte: a primeira Bíblia, amado, que foi, vamos dizer assim, impressa, né? Impressa em gráfico, desse modelo que nós temos hoje, no português era uma linguagem. Aquele tempo se escrevia farmácia com PH ainda. Então, à medida que foi evoluindo o dialeto, vamos falar do português, né? Foi preciso ir atualizando a linguagem, não o conteúdo. O conteúdo, a mensagem continua a mesma. O que foi atualizado foi o dialeto. Hoje nós temos Bíblia na linguagem de hoje, tem Bíblia Nova Versão Internacional, King James, Almeida, são várias. É bem verdade que tem muitas Bíblias que são tendenciosas, sim. A nova tradução de linguagem de hoje tem umas coisas ali que não combinam muito bem. A Bíblia Vida Nova também tem umas coisas que não foi traduzido não muito certo. Mas é o que nós temos, amados, o que nós devemos de confiar. Eu não confio em Bíblia que é feito hoje, ontem foi feito e estão vendendo por aí e dizendo que a Bíblia é mais correta, que é mais certa. Ok? Então, amados, eu quero encerrar esse nosso vídeo de hoje e o propósito desse nosso estudo de hoje, amado, era estudar esses textos para esclarecer essa parte e não ficar essa dúvida. Quando chegar alguém para nós dizer que o Antigo Testamento não vale mais porque era para os judeus, coisa, e desfazer, abusar do Antigo Testamento, amado, vamos ter cuidado com esse espírito. Porque é bem verdade, a antiga aliança passou, a antiga aliança era para os judeus, né, para a nação de Israel. O Antigo Testamento nós vemos desde o que é antes da morte do Senhor Jesus, praticamente tudo foi uma mensagem para a nação de Israel. Então a mensagem para a igreja é a partir da ressurreição do Senhor Jesus para cá. Agora não vamos abusar, amado, com a palavra de Deus que foi dita aos antigos lá no passado. Vamos ter o respeito, o devido respeito. E vamos nos ater ao Evangelho da graça de Deus. Não vamos ficar pondo em nossa mente essas conversas aí que devemos de jogar fora as Bíblias que nós temos e comprar as Bíblias que eles estão fabricando lá. Esses grupos, seja lá qual for. Ok? Eu espero que tenha sido de valor para você esse estudo de hoje. E, amado, se você entendeu, se você gostou, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas saiam desses enganos e possam, amados, olhar a simplicidade do Senhor Jesus. Esse grupo, né, que eu me referi, eles falam que a evolução do conhecimento para chegar até a perfeição, que nem o Senhor Jesus, e faz, sabe, um embolado lá, que é difícil. A Bíblia é simples, ficou para pessoas simples e pessoas sábias entenderem. Por isso Deus chamou o apóstolo Paulo, que era um sábio, estudado, entendido, para pregar para reis, para doutores e pessoas
assim, estudadas, e chamou Pedro, Tiago, João e outros que eram pescadores, que eram pessoas que não tinham estudo praticamente nenhum, para pregar para pessoas simples, igual eu, igual tantos que acompanham o estudo da gente. Então Deus proveu, amados, das coisas simples. Pega a Bíblia, você vai ver que Deus não usou de sabedoria humana. Pelo contrário, a sabedoria humana, evolução, não sei o que, gnosticismo, essa coisa que Deus não se agrada com isso. Deus quer é que nós tenhamos fé, que nós criamos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que ele pagou pelos nossos pecados com o seu próprio sangue, que nós abracemos, amados, essa salvação que é a única que está para nós porque nós tenhamos vida eterna. Ok? Aqui a gente termina a minha oração, que o Senhor abençoe e guarde cada um de vocês, família de vocês. Ore por mim, por a minha família também. E, claro, se for do agrado do Senhor, a gente se vê no próximo vídeo. Portanto, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, então.